pessoal! Estou aqui de volta para falarmos sobre a última ferida emocional, que é a criança ferida da injustiça. Tá? Eu gostaria de ressaltar que eu não sou psicóloga de formação, sou apenas uma estudiosa, admiradora dessa profissão e tudo que é relacionado a isso, faço cursos, o conteúdo desse vídeo e dos demais, como eu sempre digo, é com base em pesquisa e cursos que eu ainda faço, tá bom? Bem, a ferida da injustiça, ela acontece quando a criança está um pouquinho maior, entre os 4, 6, até mais ou menos 7 anos. Por quê? É quando a criança começa a ter um pouco mais de autonomia, né? Quando, durante a educação, os pais vão dando pequenas responsabilidades para a criança ir aprendendo a fazer algumas coisas, a começar a se vestir, a se calçar, a se pentear, coisas assim, não fazer com que a criança tenha a completa responsabilidade daquilo, mas que ela aprenda. E aí a criança, com essa idade, ela já começa a ter uma interpretação, um pequeno amadurecimento do que é justo e do que não é dentro do mundo dela, tá? E não o justo e o injusto do adulto, tá? Ela não teria essa capacidade, mas ela começa a ter uma noção um pouco maior do que as outras feridas quando as crianças são menores, tá? Geralmente isso acontece, essa injustiça, com o cuidador, o responsável do mesmo sexo. Portanto, se é uma menina, ela vai ter isso com a mãe. Pode acontecer com o pai? Pode, mas geralmente é do mesmo sexo. E o menino pode contrair essa ferida com o pai, tá? Em relação ao pai. Mas como que é essa ferida da injustiça? É alguma coisa que a criança interpreta que foi prometido e não foi cumprido, que ela se sentiu assim, só eu estou fazendo, você não fez nada para mim. E esse negócio de promessa é muito próximo da realidade, né? Um exemplo claro disso é quando a criança quer alguma coisa e os pais falam assim: se você só vai ter aquilo se você fizer isso aqui. E aí a criança, de alguma forma, faz, né? Cumpre a parte dela, no entendimento dela. E aí o responsável muitas vezes não se recorda dessa promessa, né? E a criança faz com a certeza de que vai receber aquilo que ela tratou, né? E se o adulto não cumpre, pronto, isso pode abrir essa ferida da injustiça, né? A máscara social que quem tem essa ferida desenvolve durante a vida é da rigidez. Tá? Normalmente, quem tem a ferida da injustiça, muitas vezes tem a ferida da rejeição. Porque o da rejeição, como a gente falou em outro vídeo, ele quer fazer tudo certinho, só que ele quer ficar bem para os outros, ele quer ter a imagem dele preservada, né? Então ele quer fazer tudo direitinho, com muito controle, com muito detalhe, ele quer fazer tudo direitinho, ele não pode escorregar, porque para o outro ele acha que ele tem que ficar bem para o outro. E o que se parece com o da injustiça. A diferença entre um e outro é que o da rigidez na ferida de injustiça, ele quer fazer tudo para ele.
é um perfeccionismo dele, ele não está nem aí para o outro. Então, essa é a maior diferença. Então, pode se confundir. Às vezes, pode ter os dois, porque ora você está preocupado com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai achar de você, ora você vai ter uma rigidez para ser perfeito, não posso errar, tá? E quando a criança sente essa injustiça, né, que ele contrai essa ferida, o comportamento dele é rígido demais porque ele não quer que o outro sinta o que ele sentiu. É isso, tá? Muitas vezes de forma inconsciente. Então, por isso, ele é perfeccionista, ele trabalha muito para isso, ele se dedica muito a isso. Ele muitas vezes se anula, assim, de uma vida em família, o seu lazer, porque ele não quer perder tempo. Ele acha que todo o tempo é muito precioso para fazer aquilo que ele está determinado a finalizar. E ele não quer que os outros vejam ele sem fazer nada, porque para ele aquilo ele está perdendo tempo, né? Ele permite que os outros façam algumas coisas, ele até delega. Os outros podem errar ao fazer o que ele está pedindo, mas ele não pode. Então ele cobra muito de si mesmo, muito, muito, muito. A cobrança é tanta que ele não demonstra sentimento. Ele parece ser uma pessoa fria, calculista, que qualquer coisa que você conta, ele se mantém no mesmo estado. Mas isso é só uma aparência, porque por dentro ele sente, né? Ele só não demonstra. Ele é muito focado, ele consegue atingir patamares que muitas vezes ele nem imagina que chegaria. Então, ele se concentra todas as suas forças em fazer tudo de forma perfeita, tá? Mas se distancia da vida normal, que tem lazer, que tem brincadeiras, que tem bom humor, né? Ele começa a se distanciar disso, tá bom? Ele não admite ser injusto com ninguém. Por isso que o outro pode errar. Ele explica, né? Ah, errou, fez assim, faz assado. Ele tem essa paciência, mas ele não pode, né? Ele é assim, se ele não agir assim com o outro, é como se ele estivesse cometendo a injustiça que ele sentiu no passado. Tá? Tem tratamento as crianças feridas? Todas as crianças feridas que nós falamos durante todos os vídeos, todas têm tratamento. Nenhuma tem cura. Criança ferida não tem cura, tem tratamento. Então, a partir do momento que você passa a ter comportamentos, pensamentos, atitudes que não ressoam mais aquela atitude ferida no passado, você mantém o controle. E quando ela aparece, você sabe muito bem lidar com ela. Você começa a desenvolver mecanismos que antes você não sabia que existia, né? A primeira coisa é se dar conta daquilo que você tem, né? Admitir que tem. Todas as pessoas têm. Nós não podemos achar que os nossos pais não erraram. São amorosos, foram acolhedores, existem lares que não é bem por aí, tá bom? Né? A gente não pode romantizar, achar que tudo é lindo. Não é isso. Existem lares que as coisas funcionavam de outra forma. Mas em lares, mesmo com todo o amparo, tiveram erros. Por quê? Porque os adultos que também possuíam crianças feridas, em alguma situação não era emocionalmente maduro.
Então é normal que mesmo amando, mesmo querendo fazer o melhor para o seu filho, erre, tá? Então nenhuma ferida emocional ela é contraída só pela atitude do adulto, mas muito pela interpretação da criança. Dar autonomia para a criança, nesse caso da injustiça que nós estamos falando, é o correto, né? É o correto, é assim que deve se seguir, né? Porque a criança ela tem que começar a cuidar dos seus brinquedos, ser responsável pela organização, bagunçou, brincou, é normal bagunçar, mas vamos juntar, ó, vamos juntar aqui, vamos colocar nesse lugar, ó, depois que você terminar de brincar, tem que colocar nesse lugarzinho aqui. Então, isso é normal, mas temos que tomar cuidado com a nossa conduta em relação a prometer coisas e não cumprir, né? Chamar a atenção de forma que o adulto ache que está bom apenas para ele e a criança pode achar que ele não foi defendido, que você defendeu outro e não ele. Então, tudo isso fica muito numa linha muito tênue ali, que a criança ela não sabe decifrar, é só o que ela sentiu no momento, tá? Então, eu convido a todos, sempre que possível, assistir os vídeos, se olhar, se observar nos seus comportamentos, o que dói mais? Quando alguém fala alguma coisa, você tem vergonha de alguma coisa? Você fala em público? Você acha que todo mundo está te enganando? Você acha que você está sendo injustiçado o tempo todo? Você se vitimiza muito? São características que, durante todos os vídeos, inclusive o de hoje, pode te dar uma luz, que é esse o intuito de toda essa sequência de vídeos, é trazer luz para um problema, que isso não faz parte da sua personalidade, você não é assim. Isso é apenas um comportamento, e aquilo que você reage é a consequência. Você está reagindo a uma coisa que está doendo lá dentro, um machucadinho. E quando tem um gatilho que dá uma apertada ali, pronto, ele aparece. Existem pessoas que têm criança ferida, mas não demonstram, não apresentam. Ah, eu não tenho nada. Pode acontecer? Pode. Por quê? Ah, você acabou de falar que todo mundo tem, mas tem gente que fala que não tem. Ela tem, só que não existiu ainda nenhum gatilho que fez ressoar nesse problema que está lá, nesse machucadinho. Não aconteceu nada, ninguém falou nada, ninguém fez nada que a cutucasse. Por isso que mesmo adulto, passei longos anos sem ter nada, sem sentir nada. Mas adulto apareceu, porque ela estava quietinha ali. Dá para viver assim? Dá, mas pode aparecer, porque os gatilhos aparecem e a gente não consegue determinar assim, ó, isso eu quero para mim, isso eu não quero. As coisas acontecem, isso na vida de todos, né? Então a gente não consegue ponderar. Então, nesse caso, pode acontecer sim, tá bom? E nós chegamos ao final das 5 crianças, né? Das 5 crianças feridas, das 5 problemas emocionais, feridas emocionais, tá? E eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui até hoje, aqueles que não foram visitar as outras feridas, dê uma passada quando possível. Há sempre alguma coisinha que a gente pode melhorar, sempre. Nós somos seres humanos em constante aprendizado, constante. E muitas vezes a gente tratando um trauma, às vezes um trauma menor ou outros maiores, a nossa vida se transforma significativamente, né? Se precisar de ajuda, procure auxílio, né? O problema não é pedir ajuda, pelo contrário, o problema é você ficar convivendo com o problema sem saber que ele existe, ou se você já sabe e não procura auxílio. Aí você está fadado a ter uma vida um pouco mais preocupante, um pouco mais
de desequilíbrio, um pouco mais de altos e baixos, ora eu tô bem, ora não tô, e a coisa vira muito repentinamente. E isso pode refletir no seu estado emocional diário, pode refletir no seu convívio familiar, pode refletir no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, vai se distanciando, inclusive em problemas de déficit de atenção. Então, tá vendo? Quando muita coisa ressoa de forma negativa quando a gente não trata, tá bom? Muito obrigada a todas e a todos, e vamos seguindo a sequência dos vídeos do nosso canal, tá bom? Muito obrigada.